Estava conversando com professores de filosofia e sociologia. E eles estão conversando sobre as dificuldades, né? Dos alunos do ensino médio, adolescentes de um modo geral, pré-adolescentes, a dificuldade que eles têm com ciências humanas, com filosofia e com sociologia principalmente. E essas conversas a respeito dessas leituras babacas, né, de coach, dessas pessoas que dão palestra, e os professores sempre preocupados, né, falando, mas por que esses caras aí conseguem, né, falar alguma coisa e só deturpar? Por que os alunos têm uma dificuldade com essas disciplinas e acabam ou se afastando delas ou então ficando vítima desses Leandro Banais, Pondés da vida, né? E normalmente essas conversas nos levam a querer resolver os problemas com fórmulas didáticas. Será que não é a questão da didática, da metodologia, da disposição, de como é que eu arrumo a classe, a sala de aula, qual é o material que eu uso? Será que, né? As questões giram em torno de um mundinho pequeno, mas eu estou me convencendo já há algum tempo de que este problema é um problema maior, é um problema de era, de época. Claro, você pode me dizer, não, professor, mas claro, né? Numa época tecnológica como a nossa, a ciência e a tecnologia atraem os jovens, e a filosofia e a sociologia não, e etc, etc. Não. Eu estou falando de algo maior. Eu estou falando de uma mudança de comportamento que não pertence às gerações da modernidade, alguma coisa anterior. O problema está na nossa incompreensão do mundo no qual a filosofia e, por decorrência, a própria sociologia nasceu. A sociologia como ciência, nós sabemos que ela é do século XIX, com Augusto Comte e tal, mas a raiz dela, é claro que não é essa, a raiz dela está junto com a sociologia. A filosofia sempre foi uma filosofia social. Desde da República de Platão, nós sabemos que a filosofia já é uma filosofia social. Nós sabemos o quanto o Durkheim, né, quando criou as metodologias de divisão do trabalho, pensou na República. Então vamos pensar só na filosofia, no mundo grego. É a nossa distância para com o mundo grego, e eu não digo distância temporal, eu digo a distância espiritual, é a nossa distância para com o mundo grego, a nossa completa alienação em relação ao mundo grego, onde a filosofia foi criada, gerada, inventada, e ninguém mais inventou a filosofia, senão os gregos. É ali que está o problema do nosso ensino. Porque no nosso ensino, na nossa vida, há duas grandes forças que estavam na raiz do mundo grego. E são forças completamente, digamos assim, desviadas, deturpadas, reformadas no nosso mundo. Uma força puramente divina, que é o Eros, o amor, o desejo. E a outra força que é heróica, que é o timos, que é a ira, a busca de identidade, o orgulho.
Essas duas forças, elas estão fincadas no mundo grego. E elas são forças que foram completamente obliteradas no mundo moderno. Eu acho que é aí que está o problema. Se você olha o mundo grego, você percebe que ele é um mundo de divindades, de heróis e de mortais. E os mortais ficam tentando ver o que as divindades fazem que são importantes para que eles possam viver. E o que os heróis fazem que são importantes para que eles possam sobreviver. Esses dois grandes paradigmas do mundo grego é que estão perdidos para nós. A nossa juventude está distante tanto de Eros quanto do Timos, tanto daquilo que pertence aos deuses, que é o desejo, até porque Eros é um deus e é ao mesmo tempo um demiurgo. Tanto é que a grande pergunta grega é: quem é Eros? Ele é um deus fundador? Nós montamos o mundo através de uniões e, portanto, através do desejo do outro, do amor? Ou Eros é um demiurgo que fomenta o desejo em cada um de nós e que se aproxima quase, da caricatura dele, que é o Cupido romano? Quem é Eros? Esta é uma pergunta que circunda o mundo grego. Tanto é verdade que uma das principais obras do Platão, o Simpósio ou o Banquete, é uma reunião, é uma festa, onde os convidados estão ali e eles propõem a pergunta para cada um deles dissertar sobre quem é Eros. Quem é o desejo? Quem é o amor? Quem é Eros? O que é Eros? Esta é uma pergunta do mundo grego. É uma pergunta que está a todo momento na questão grega. A cidade grega, ela se entende como uma cidade erótica. Ela se entende como uma cidade desejosa. Ela quer e os homens querem. Os homens procuram o belo, procuram a satisfação dos seus desejos, procuram se completar. Então Eros está presente na cidade. Do outro lado, longe não, separado, um pouco separado deste desejo do amor, do Eros, essa erótica que a cidade contempla e acolhe, há a força timótica, a força do timos, que é uma potência do corpo do herói. Aí não é um deus, aí é o corpo do herói que reage, mostrando a sua ira, a sua vingança, de modo que ele possa, no seu orgulho ferido, exigir do outro o reconhecimento. Saiba quem eu sou. Por que o herói exige o reconhecimento? Por que ele tem a ira, o furor, quando ele é atingido ou quando alguém dele é atingido e ele busca então o reconhecimento? Saiba quem eu sou, eu vou voltar na batalha, diz Aquiles, não é? E vou mostrar quem eu sou. Porque o herói, ele não é um mortal, nem um deus.
Ele é filho de uma mortal com um Deus. Então, às vezes, há o esquecimento, há o não entendimento, a não identidade, e se comete algum ato contra o herói. E aí o herói fala, peraí, vocês não sabem quem eu sou, eu não sou um simples mortal, eu sou filho de um Deus. Então eu vou mostrar para vocês quem eu sou. Eu vou voltar e me vingar. Eu vou mostrar a minha ira. E a minha ira vai dar a minha identidade de volta para vocês. O meu orgulho foi ferido. E eu vou mostrar quem eu sou. Esta é uma outra força que está na cidade grega. O reconhecimento, a identidade, a ira e o orgulho de um povo. Eros é um desejo. Quem deseja não tem, porque senão não desejaria. Então ele funda o saber. As pessoas querem conhecer. As pessoas são curiosas. As pessoas querem ficar sabendo onde está o belo e quem é o belo. Onde está a verdade e quem é a verdade. Então, a ideia de você não saber e procurar saber, a ideia da investigação, a ideia da curiosidade, a ideia da satisfação sexual, erótica, a ideia da satisfação do intelecto, a ideia da satisfação erótica é uma ideia onde você... Eu não sei e agora estou sabendo. Eu não tinha e agora tenho. Eu não tinha, agora tenho, mas eu quero mais. É a ideia de Eros. É a ideia do desejo. Essa ideia comanda as forças intelectuais, as forças do saber, que são ao mesmo tempo forças eróticas, forças sexuais, forças da libido. É o desejo, né? O que move as pessoas a estudar é o desejo de saber. O que move as pessoas em direção ao outro é o desejo de ter o outro. Então, o desejo funda a cidade nesse sentido. Mas, de outro lado, há a guerra, a proteção, o domínio, que é a força timótica. É quando a cidade é atacada e os gregos então dizem, nós vamos mostrar para vocês, bárbaros, quem nós somos. Nós somos os herdeiros de Aquiles, tá? E nós vamos mostrar para vocês o nosso orgulho ferido através da nossa ira. Nós vamos repor a condição histórica a qual vocês estão desrespeitando por não reconhecer quem nós somos. É o mesmo pedido dos heróis quando o herói é ferido. A cidade responde da mesma maneira e cada um das cidades responde da mesma maneira quando ele repõe a honra ferida. É a força timótica, é a força do timos. Aqui está a razão, aí embaixo há os apetites e o timos, a ira, a paixão, o orgulho, até mesmo o ódio está aqui no timos. É uma força do peito do herói, enquanto que Eros é uma força divina. Então, quando essas forças heróicas e timóticas do timos se agrupam com as forças divinas de Eros, da paixão, do desejo, você cria o mundo grego. Filosofia e império. Filosofia e domínio. Filosofia e prepotência. São as duas forças gregas que confluem para um mundo que nós não compreendemos. Primeiro porque o nosso mundo,
o saber, o conhecimento, é uma profissão. E as pessoas dizem, faz aí para ganhar dinheiro, mas não dá para fazer o que gosta, o que deseja. Não dá para se completar no saber. Né? A gente não se completa no saber do mesmo jeito que a gente não se completa no casamento, né? Os desejos, só pré-adolescentes que têm desejos. Depois a gente fica sabendo que desejos são utopias, não podem ser satisfeitos. Aliás, são até pecados, tá? Você querer ficar satisfazendo desejos. Então, o estudar, o amar, o gostar, o querer é boicotado pela nossa sociedade e pela escola. A escola faz questão de não honrar o belo, de diminuir o belo e de não honrar a busca do saber e de não honrar o erótico. Do mesmo modo, o nosso mundo também coacta, também proíbe o orgulho, a ira. É um mundo de paz. Não pode fazer a guerra, nem pode pedir reconhecimento. E é até pecado ser orgulhoso. Baixe a bolinha, fique humilde. Tá? Então, o timos também é coartado. De modo que a escola absorve isso da sociedade e não incentiva o orgulho, incentiva a mediocridade. Nada de medalha, nada de mérito, nada de incentivar a pessoa a passar o outro. Todo mundo tem que ser cordeirinho, pequenininho, medíocre. Ora, num mundo assim, como é que a pessoa vai querer saber de filosofia e de sociologia, se filosofia e sociologia nascem de Eros e do Timos, que são forças do desejo e do orgulho? Num mundo assim, moderno, onde a escola absorve o abafar do Eros e o abafar do orgulho, o não amor e o não reconhecimento, como é que você quer que alguém se envolva com filosofia que pertence ao mundo grego, a uma outra disposição do espírito? Daí o fato de você proliferar falando de filosofia, os medíocres, os pequenos, os que não suportam utopia, os que votam no fracassado, os que querem ficar diminuídos, os que deixam o corpo se deteriorar para não amar, os que são incapazes de ira e de se pôr de maneira orgulhosa. As duas grandes forças da filosofia foram derrotadas pelo mundo moderno, e é por isso que você tem uma pleiade de Leandro Banal e Luiz Felipe Pondé falando de filosofia, porque eles são os menores, os derrotados, os medíocres, os anti-eros, anti-desejo, anti-utopia, anti-reconhecimento, anti-orgulho. Eles são os pigmeus ou pseudo-intelectuais. Eles pertencem ao mundo moderno. Eles não pertencem ao mundo que criou a filosofia. É esta a grande dificuldade do ensino de filosofia e sociologia na escola, ou seja, à medida que a escola expulsou o que é divino e o que é heróico. O professor que começar a entender isso, ele vai começar a entender as dificuldades dele enquanto pessoa e as dificuldades da escola e do aluno na chamada área de humanidades. É isso. Se você quiser ler mais sobre isso, você pode pegar aí os livrinhos meus sobre o Sócrates, os livrinhos meus sobre o Peter Sloterdijk, mas você pode entender o modo como nós estamos alienados, você pegar o Subjetividade Maquínica, que é um livrinho que mostra as nossas dificuldades no capitalismo atual.
Pega lá agora na Amazon. É um vermelhinho, Subjetividade Maquínica. Se você quiser conversar sobre esse assunto, me escreva. Daqui a pouco a gente volta.